talvez você esteja aí nesse exato momento precisando ouvir o que eu tenho a dizer para você agora. Muito prazer, satisfação, sou Kézia Moreira e se você caiu aí no meu canal, seja muito bem-vindo e eu te convido a me conhecer melhor. Eu sou uma pessoa com deficiência visual e eu vim trazer um pouquinho da minha história para você hoje. Há exato 8 anos atrás, eu vim a perder, a minha visão. Na verdade, primeiramente, eu perdi a visão no olho esquerdo em 7 de agosto de 2017. Foi um ano muito, muito difícil para mim, onde aconteceram coisas uma atrás da outra e me fizeram perder a visão. Aos 30 anos de idade, na flor da minha juventude, após o falecimento do meu pai, eu sou diabética e logo depois do falecimento dele e da minha avó, eu vim a perder a visão. Vem na minha memória como se fosse hoje, E eu vou te contar um pouquinho de lá para cá, o que aconteceu e que vem acontecendo na minha vida depois disso. Foi assim, no auge da minha mocidade, da juventude, como eu disse para vocês, eu era uma pessoa super ativa, independente, dirigia, fazia tudo, trabalhava e tive esse baque na minha vida, mas primeiramente quero deixar para vocês que, graças a Deus, vocês estão me vendo aí hoje e percebem que eu não desisti de lutar, não desisti de viver e continuo a minha caminhada, continuo a minha jornada, graças a Deus. Então, gente, talvez você esteja hoje passando pelo mesmo momento que eu passei há 8 anos atrás e de repente precisa ouvir essa palavra. E essa mensagem que eu tenho para dizer para vocês, que vem diretamente ao encontro do seu coração, tá bom? Como eu disse, dia 7 de agosto de 2017 eu perdi a visão, a vista esquerda, foi a primeira e foi de uma vez, Me lembro como se fosse hoje. E logo após um mês eu vim a perder a visão, a vista direita. Foi só caindo, E a visão, e com um mês eu perdi a outra vista, e assim, perdendo por total, E hoje eu sou cega total, não enxergo nada, mas se essa mensagem, for relevante para você, eu espero que sim. Como diz um ditado, se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Mas talvez você esteja passando pela mesma situação que eu passei, onde eu me vi como se eu estivesse num beco, sem saída, realmente numa escuridão total, sem ter saída, sem ter solução naquele exato momento. Mas um conselho que eu te dou, que me assiste agora, é que primeiramente a gente tem que ter uma força, maior do que a nossa, e acreditar num ser maior que nós. E assim, graças a Deus, eu sempre confiei e acreditei em Deus. Isso mudou muito. Uma diferença, traz uma diferença e tanto, para nós que acreditamos. Eu não sei, independente da sua religião, mas eu tenho certeza que você acredita, em algo ou em alguém. Então, assim, para mim, por acreditar e confiar em Deus e ter fé em Deus, isso foi um escape muito grande para mim. E primeiramente, precisamos ter essa confiança, ter essa fé, e é o que eu tenho muito, graças a Deus, e confiar também, que é muito importante, em você mesma, ou em você mesmo que me assiste nesse exato momento. A gente tem hora que a gente passa por situações na vida que a gente não consegue entender,
Mas lá na frente, todo o processo que a gente precisa passar, para a gente alcançar o propósito, a gente precisa passar pelo processo. E todo o processo, Deus está nele, para conseguirmos, né, alcançar o nosso propósito, precisamos passar por esse processo. E eu espero que assim como eu passei e tenho passado, eu espero que você também consiga, igual eu tenho conseguido. Dizer que é fácil não é, tá? Mas talvez você tenha perdido algum sentido da vida, algum membro do seu corpo, né? Eu não sei qual a sua situação, mas nós temos, né, 5 sentidos, eu perdi um, e eu, mesmo sem o meu sentido, né, que é a minha visão, sem um dos sentidos, eu sou grata a Deus por estar aqui, viva, né, e falando com vocês. A gente não entende, né, os planos que Deus tem para nossa vida, a gente não sabe, a gente não tem que entender, a gente precisa aceitar e, principalmente, confiar em Deus. É o que eu fiz, é o que eu faço, é o que eu sempre fiz e tenho feito até hoje. E espero fazer até, né, o fim da minha vida. E eu costumo dizer, eu sempre vou dizer, que enquanto a vida há esperança. A esperança, eu costumo dizer que ela não morre. Enquanto nós estivermos vivos aqui, ela estará viva dentro de nós, dentro dos nossos corações. Tá bom? Que se servir para você como incentivo, como ânimo, não desiste de lutar, não desiste de viver, que você possa continuar o processo, sua caminhada, sua jornada, porque a vida, ela foi feita para ser vivida, independente se falta, né, algo em você, um corpo, enfim, ou em um dos sentidos, que você possa continuar sua caminhada sendo grato a Deus. Porque até nas coisas que parecem ser o fim, Deus tem um propósito, né? Deus tem um escape e eu tenho certeza que você vai passar por esse processo confiante e que você vai conseguir alcançar aquilo que você almeja aí. E primeiramente, né, nós precisamos ter muita resiliência, força de vontade, primeiramente, aceitar. Precisamos ter aceitação naquilo que nos limita, muitas das vezes. Muitas pessoas não aceitam a deficiência visual, né? Eu tô falando da deficiência visual porque é o que eu perdi, é o que eu tenho hoje. Eu sou uma pessoa com deficiência visual total. E a primeira coisa, se você não quiser mudança para você, não há ninguém que vai fazer você mudar. Então, primeiramente, precisamos ter um psicológico muito bom, né? Que você possa ser, assim, centrado, focar nas coisas boas, primeiramente em Deus, e aceitar aquilo que veio até você. Precisamos aceitar, porque se nós não aceitarmos, não vai ser ninguém que vai fazer a gente mudar e querer melhorar, né? Primeiramente, tem que partir de nós, a mudança que nós queremos. Então, assim, eu espero que essa palavra venha, né, ao seu coração, venha de encontro a você. Não sei o momento que você está passando, qual a situação, talvez seja diferente da minha, mas a intenção, né, a palavra seria a mesma para qualquer tipo de problema que você estiver passando hoje. Eu tenho aprendido, e Deus sabe, né, o que faz. Nós não sabemos o que dizemos. Tudo tem a hora, o tempo certo de acontecer. Talvez, se não tivesse acontecido isso comigo, de perder a visão, talvez teria acontecido algo pior na minha vida. E por isso, graças a Deus, eu não gosto de questionar a Deus por ter acontecido isso na minha vida. Eu costumo dizer que Deus não gosta de questionarmos, né, muitas das vezes, de reclamarmos, porque até mesmo nas coisas ruins nós precisamos ser gratos, porque nós não sabemos o que Ele nos poupou lá na frente, né, no futuro. Então, como eu disse, é para a gente aceitar e não tentar entender, porque as coisas acontecem na hora certa, no tempo certo, no momento certo. E se você está passando por essa situação hoje que você se encontra,
é porque foi permissão de Deus. Que você possa entender isso como um propósito que Deus tem aí para você na sua vida. Há males que vêm para o bem. Talvez se eu não tivesse perdido a visão há 8 anos atrás, eu não estaria falando aqui com vocês. Eu era uma pessoa tão tímida que talvez se eu não tivesse perdido a visão, eu não tivesse criado o canal para falar aqui com vocês. Então, assim, Deus sabe o que é melhor para nós, que possamos ser gratos, né, por tudo. E graças a Deus eu tenho tido graça, né, força em Deus, resiliência e aceitação, que muitas das vezes é o que precisa ter na nossa vida, né? Aceitarmos as nossas condições do jeito que somos. Então, te agradeço por me ouvir até aqui, me escutar até o final desse vídeo, de ter me acompanhado, e que Deus te abençoe. Seja você meu amigo, minha amiga, que Deus abençoe sua vida, sua família, que você possa ficar com essa palavra e ter fé em Deus, que as coisas com certeza vão melhorar. Mas primeiramente precisa muitas das vezes partir essa mudança de você. Se gostou dessa mensagem, se gostou, se inscreva no meu canal, fortalece o nosso canal. Estamos numa campanha de alcançarmos aí os nossos 500 inscritos e eu conto com a sua ajuda, com a sua força, para ativar o sininho das notificações aí, para o canal do YouTube reconhecer o nosso vídeo e enviar a notificação para vocês, tá bom? Você possa compartilhar, se você lembrou de alguém nesse exato momento, ao ouvir essa mensagem, compartilhe esse vídeo, comente, deixe nos comentários de onde você está me assistindo, para que eu possa mandar um abraço e um beijo carinhoso no seu coração. Que Deus abençoe. Até a próxima. Um beijo.